Bom dia, amados. Louvado seja Deus. Que carta essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, amém? Onde ele rasga o coração e ele mostra como é o verdadeiro amor, amém? O verdadeiro amor, ele se preocupa com os outros a ponto de ficar triste quando os outros não estão bem ou não estão andando naquilo que eles foram chamados para andar, em amor, em comunhão, em fé, em alegria, sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas quando os irmãos são envolvidos por falsas doutrinas ou por influência de pessoas erradas. Então é muito importante nós entendermos isso, né? O cuidado, o zelo, o amor de Paulo, mesmo muito não reconhecendo eh, a eficácia e a veracidade do ministério de Paulo, Paulo vai fazer uma defesa e vai mostrar o quanto ama esses irmãos. Amém? E aqui no capítulo 2 ele já vai começar dizendo isso. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. E escrevi isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Amém? Então, Paulo realmente tinha um amor abundante por essa igreja. Ele desprezou receber salário de outras igrejas para servir essa igreja sem receber salário algum. Então, ele tinha um interesse, ele tinha um amor que provinha do coração, mesmo sendo muitas vezes mal interpretado, mal compreendido, resistido. Paulo, por um tempo, ele se dedicou totalmente. Então, no versículo 5 ele diz: Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Amém, irmãos? Então, Paulo mostra aqui que Satanás, ele tem ciladas, e Satanás ele é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, se há discórdia, se há partidarismo, se há desavença, isso tem a mão do diabo, amém? Isso tem o ardil ou a armadilha do diabo. E muitos caem, ficam ressentidos, magoados, chateados, né? E vivem a vida a partir daí, gerando ainda mais mágoa, mais chateação, mais raiz de amargura, amém? E uma tristeza que não deveria existir. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, amém? E entendermos isso. Versículo 12. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiros de morte para a morte, mas para aqueles cheiros de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha que coisa tremenda que Paulo vai falar, amém? Ele diz assim, olha, eu não tive descanso, tive muita tribulação quando estava em Trode, amém? Estava preocupado com as coisas que estavam acontecendo com vocês, né? E não encontrei Tito ali, a porta estava aberta, mas tive que me despedir deles e partir para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos faz andar em triunfo. Irmãos, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Paulo diz em Romanos 5,17 que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo.
Então, é muito importante nós buscarmos essas bênçãos. Primeiro, o dom da justiça, um presente. O que é isso? Nós somos justificados, amém? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E justificados por mediante a fé, nós temos paz com Deus. Então, o dom da justiça é algo que nós precisamos conhecer e precisamos nos apoderar dele. Outra coisa é a abundância da graça. Não é somente a graça, mas é a graça de forma abundante. Amém? Porque em meio às adversidades, só a graça pode nos manter de pé. Em meio às lutas, aos conflitos que existem, aos problemas que se levantam e às ciladas do diabo, só a graça e o poder de Deus podem nos livrar. E Paulo diz: eu dou graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, irmãos, eu e você, nós exalamos um perfume. Amém? E esse perfume deve ser fundamentado no conhecimento que nós temos de Deus, no conhecimento que nós temos da palavra de Deus, no andar com Deus. Olha, andou Enoque com Deus e Deus para si o tomou, e não foi mais visto. Então, veja a importância de nós andarmos com Deus. Veja a importância de meditarmos na palavra, de lermos a palavra, de assistirmos vídeos como esse, que nos leva para próximo de Deus. E quando estamos próximos de Deus, nós somos limpos, nós somos sarados, nós somos desinfectados, né? Por essas coisas desse mundo, né? Pelas competitividades, pelas dissensões, pelos partidarismos, pelos falsos irmãos que muitas vezes estão perto de nós e nós não reconhecemos, só com o tempo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Então ele vai dizer, nós somos o bom perfume de Cristo para com Deus, e tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiros de morte para a morte. Naqueles que se perdem, irmão, nós vamos ter um cheiro de morte. Amém? Não vamos ser bem-quistos, não vamos ser bem-vindos, eles vão nos criticar, vão falar mal da gente. Mas para aqueles que se salvam, será um cheiro de vida. Eles vão ser gratos, amém? Eles vão se submeter pacientemente, eles vão entender o propósito do nosso coração. Então, o importante é nós estarmos firmes nisso, exalando o bom conhecimento, vivendo uma vida próximo de Deus, vivendo uma vida cheia de paz e alegria, vivendo uma vida de fé, amém? Não permitindo que raiz de amargura, não permitindo que as desilusões da vida, elas fiquem em nosso coração. Amém? Mas precisamos renovar a nossa mente, precisamos crucificar a nossa carne. Isso só quem pode fazer somos nós mesmos. Às vezes nós estamos vivendo a vida do outro, e isso é muito ruim, porque nós não temos poder de mudar o outro. Nós só temos poder de mudar a nós mesmos, e isso pelo poder de Deus, pelo conhecimento da palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E Paulo vai dizer, olha, por este certamente cheiro de morte para a morte, para aquele cheiro de vida para a vida. Eu para estas coisas, e para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Meu irmão, muito cuidado. Paulo diz que na época dele já existiam muitos que falsificavam a palavra de Deus, imagine hoje. O que é falsificar a palavra de Deus? Irmãos, é não interpretar ela corretamente. É usar ela para o seu próprio bel prazer. Amém? É usar ela para servir como massa de manobra em meio aos irmãos. Uma pessoa que muitas vezes tenta manipular a vida das pessoas, quer as pessoas gravitando ao seu redor. Isso não é vida, amados. Amém? Então, não falsifique a palavra de Deus. Amém? Seja um pregador, vamos dizer assim, da verdadeira palavra de Deus. Não fale e não pregue, não ensine o que os outros querem ouvir para ter o aplauso dos outros, a simpatia dos outros. Pregue a palavra, irmãos. Ainda que alguns, vamos dizer assim, não gostem. Mas é a palavra que é o poder de Deus, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que nos mantém firmes em meio às dificuldades. Amém? Então, Paulo diz assim: antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Então, essa coisa de louvar a si mesmo, essa coisa de buscar glória própria. Amém? Nós não temos glória própria, irmãos. Nós somos como um espelho que não reflete nada, a não ser a imagem daquele que está diante dele. Então, nós precisamos estar diante de Deus, nós precisamos meditar na sua palavra, nós precisamos conhecer do seu Espírito, para que quando as pessoas olhem para nós, nós possamos refletir a glória daquele de quem nós estamos diante. Amém? E que nós possamos estar diante de Deus, buscando a sua vontade, fazendo a sua vontade,
comprometidos com a sua obra, ganhando almas e fazendo discípulos. Então, fica por aqui o nosso comentário de hoje. Hoje à noite quero convidar você a estar no nosso culto de celebração a partir das 18 horas na Casa do Oleiro. Amém? Amanhã damos continuidade ao capítulo 3 de 2 Coríntios. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Um grande abraço e um bom dia.